onde saem as ações que as empresas doam, são ações novas ou que a empresa recompra. E por que, depois da bonificação, o VPA abaixa? Seria porque o aumento do número de ações no mercado ou por outro motivo? Obrigado. Baita pergunta. Vamos entender um pouquinho. É uma pergunta um pouquinho complexa de responder, mas eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. Antes de explicar, deixa eu botar todo mundo na mesma página aqui. Então, por que ele fez essa pergunta? Em outros comentários ele comenta que ele estava se referindo a ações do Bradesco. Então, eu trouxe as informações do que aconteceu no site do Bradesco. Então, o Bradesco ele fez a bonificação e essa bonificação ela ocorreu no dia 16 de abril. Então, apareceu na conta das pessoas no dia 17, mas a incorporação das ações foi no dia 16 de abril. Tá? E isso foi devido a um aumento de capital de 4 bilhões. Tá? Deixa eu trazer um exemplo bem mais simples para você entender. Imagina que você tem uma empresa que custa R$100. Tá? Um exemplo bem ridículo aqui, mas só para você entender. R$100. Tá? Você tem R$100 e você tem 10 ações dessa empresa. Tá? 10 ações daqueles R$100. Então você tem 10% daquela empresa. Tá? Sendo que cada ação custa R$1. Então você tem R$10, 10% da empresa. A empresa ela pode reter parte dos lucros para efeito de reserva. Então uma empresa, por exemplo, que tem um patrimônio X, ela pode manter uma reserva geralmente entre 20% e 30% do seu capital, do capital social. Então, nesse caso do exemplo que eu dei, R$100, o capital social seria esses R$100. Imagina que, num determinado ano, ela teve um lucro de R$120. Ela não quer perder esse valor, ela quer segurar esse valor. E o que ela faz? Ela segura R$20, que é o máximo que ela pode segurar, e os outros R$100, ela não sabe o que fazer. Então, de novo, ela tem um patrimônio de 100, ela segurou 20, porque é o máximo que ela poderia segurar pela legislação, e ela tem 100 de lucro que ela não sabe o que fazer. Tá? O que ela pode fazer? Ela tem algumas opções. Ela pode distribuir aquilo aos acionistas em forma de dividendo, ela pode aumentar o capital, ou seja, transformar esse valor em patrimônio líquido. Então, imagina nesse caso como seria a bonificação. Ela tem um patrimônio de 100, ela reteve 20 do lucro, lembra que o lucro foi 120. Esse 100 ela vai lá e adiciona no patrimônio líquido da empresa. Ou seja, o capital social, que então era até então de 100, agora virou 20, tá? O dobro. Só que, imagina, se você tinha 10 ações que correspondiam a 10% do patrimônio da empresa, do número total de ações, correspondiam a R$10. Agora, o patrimônio dobrou. Se a empresa não fizesse nada, simplesmente adicionasse esse valor no patrimônio líquido, o que aconteceria? As mesmas ações que você tem, elas agora seriam dobradas de valor, sem você ter feito nada. Isso não é interessante para a empresa. Então o que ela faz? Ela pega esse valor dessa reserva, adiciona no patrimônio líquido em forma de ações. Então ela adiciona o valor, a quantidade de ações correspondente àquele valor que ela adicionou, ela distribui para os seus acionistas. Dessa forma, o que acontece? A quantidade de ações que você tem, ela se altera. Só que aí você perguntou, bom, mas se eu recebo a bonificação, isso não interfere no VPA, no valor patrimonial da ação? Não, não interfere. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela bonifica, que ela aumenta a disponibilidade de ações, ela também aumentou o patrimônio líquido. Ela não recompra, ela cria, ela emite essas ações num valor determinado. Então, no caso da Bradesco, o que ela fez? Ela emitiu 403.191.507 ações ordinárias e 403.191.465 ações preferenciais. Então, ela pegou essas ações a um valor de R$ 4,96, R$ 4,96, e esse valor total corresponde a um valor de 4 bilhões. Então, foi isso que ela fez. Ela emitiu essa quantidade de ações, bonificou seus acionistas na proporção de 1 para 10, ou seja, quem tinha 10 ações agora tem 11, tá? E o que aconteceu? Ela adicionou esse montante lá no patrimônio líquido da empresa, que até então era de mais de 75 milhões e agora passou para 79 milhões. Então, aumentou a quantidade de ações, mas também aumentou o patrimônio. Então, quando eu faço o VPA, que é o valor patrimonial por ação, ele é exatamente igual. O VPA não muda. Agora você pode estar me perguntando, bom, mas os variáveis mudaram a ação. O preço dividido pelo VPA mudou. Bom, por que muda? Porque no momento que a empresa bonifica, o VPA não muda, porque o patrimônio também aumenta. Ok? Só que o que acontece? O lucro não aumentou.
O lucro da empresa é o mesmo. Então, quando eu olho índices, por exemplo, como o LPA, o lucro líquido por ação, agora eu tenho mais ações, o lucro é o mesmo, dividido por um número maior de ações, o lucro por ação caiu. Se o lucro por ação caiu, o que acontece com o valor da ação? Também cai. Porque agora a ação rende menos, porque tem mais ações. Então, há uma expectativa de que o preço caia quando a empresa bonifica, mesmo que o VPA não mude. Se o preço dividido pelo VPA é justamente em relação ao lucro relacionado ao patrimônio líquido, você vai ter uma redução desse valor. Por quê? Porque o preço muda. Não é porque o VPA mudou, é porque o preço mudou. Tá? E isso tem algumas vantagens para a empresa. Primeiro, ela acabou de aumentar o patrimônio. Tá? Ela aumentou a quantidade de ações disponível. Isso geralmente aumenta a liquidez. Por quê? Porque joga o preço para baixo, a ação fica mais barata, fica mais acessível a um grupo, uma classe maior de investidores. Isso aumenta a liquidez, que também é muito interessante para a empresa. Tá? Lembrando que para participar de alguns índices, ela precisa ter liquidez e obviamente que se a empresa tem uma boa liquidez, ela também consegue negociar suas ações. Lembrando que as empresas, de uma forma geral, elas vendem e recompram ação o tempo todo, justamente para tentar absorver um pouco desse valor de mercado. Ok? Então é interessante para a empresa bonificar porque aumentou o capital e agora as ações estão negociadas a um valor mais baixo e com uma maior liquidez. Então, respondendo a tua pergunta, quando a empresa bonifica, ela emite novas ações associados ou devido à incorporação de valores da reserva. Então, o valor da reserva vai para o patrimônio líquido, aumenta o número de ações e bonifica os seus acionistas.